Assista agora Agricultura Alto Vale. Patrocínio. Motobombas flutuantes. Tecnologia em captação e transporte de água. Olá, o programa Agricultura Alto Vale já está no ar e destaca. Pesquisadora da EPAGRE da Estação Experimental de Lages explica a importância de uma boa alimentação para as vacas em diferentes fases produtivas. Conheça os caminhos que a mandioca percorre do campo até a nossa mesa. Produtores de cebola do Vale Sul vêm enfrentando um surto de moscas na lavoura. Jovens do Planalto Serrano fazem viagem técnica à Expo Inter. Vamos falar de experiências do Brasil Rural e os atrativos do roteiro Caminhos do Campo aqui no estado. Na semana que se comemora o Dia Nacional da Cachaça, nossa equipe foi até o bairro Bela Aliança para conhecer a produção da Dona Odete. Se aproxegue no sofá e vem comigo no programa Agricultura Alto Vale desta semana. Olá, que bom encontrar você aqui na tela da RBA TV. Quero mandar um grande abraço para o Marcelo, ele que morava lá na capital paranaense, Curitiba, e hoje mora aqui no Alto Vale, encontrou a nossa equipe lá em Ituporanga. Marcelo, um grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho da audiência, um beijão para a Maria que nos acompanha lá no outro lado do oceano, em Portugal também, sempre acompanhando o nosso programa, muito obrigado pela audiência. A partir deste ano, estudantes da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis passaram a contar com o filé de peixe espada no cardápio das escolas. Segundo o Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação do município, até o final de agosto foram servidos 625 quilos do peixe para 76 unidades escolares de ensino infantil e fundamental. Esta é a primeira vez que a pesca artesanal foi incluída no Programa Nacional de Alimentação Escolar do município, cuja legislação prevê a compra de pelo menos 30% dos produtos da agricultura familiar, da qual a pesca, claro, faz parte. E outros municípios sigam o exemplo. E uma dieta balanceada garante produtividade e viabiliza os custos de produção da pecuária. Pesquisadora da EPAGRE da Estação Experimental de Lages explica agora a importância de uma boa alimentação para as vacas em diferentes fases produtivas. Saber qual a melhor dieta nutricional para as vacas não é tarefa fácil. Isto porque a alimentação é o item que mais impacta no valor da produção e pode chegar a 70% dos custos variáveis da propriedade. Por isso, a lucratividade da pecuária começa aqui, no pasto. A prática de um bom manejo nutricional dos animais pode ajudar muito a reduzir os custos e gerar maior renda aos produtores. Este é um dos focos da pesquisa da EPAGRE na Estação Experimental de Lages. Por aqui não falta pasto de qualidade. Em todas as etapas do processo, os pesquisadores estão atentos para saber qual a melhor estratégia nutricional do rebanho. A produtividade do rebanho depende de vários fatores: genética, consumo de pasto e qualidade nutricional do alimento. Para uma vaca produzir bem, ela precisa, é claro, de nutrientes. É isso que nós vamos ver com a pesquisadora Vanessa Fávaro, da Estação Experimental de Lages. Vanessa, a pecuária de corte é uma tradição aqui na região serrana de Santa Catarina. Os produtores aproveitam também o leite dessas vacas? Exatamente. Recentemente nós conquistamos na região serrana o selo de indicação geográfica do queijo artesanal serrano. E esse queijo é produzido a partir do leite de vacas de corte, que são alimentadas em pastagens naturais. Então, além da produção do queijo, nós também temos a tradição na pecuária de corte, que é a produção de terneiros nessa região. E a nutrição desses animais, tanto para a produção do queijo serrano, quanto para a produção dos terneiros, é basicamente a mesma. No ciclo de produção, as vacas apresentam diferentes fases: a da gestação, a da lactação,
A pesquisadora explica como essas fases influenciam na ingestão de nutrientes. A vaca, quando está no início da lactação, ela tem uma exigência nutricional bastante grande, porque em sistemas, né, que a gente preconiza que a vaca produza um bezerro por ano, quando ela se encontra no pico da lactação, ela já tem uma nova gestação. Então, nessa fase, ela precisa de nutrientes para a lactação e para iniciar uma nova gestação. Então, é uma fase que precisa de um aporte de proteína e energia para o animal. Depois que ela passa o pico da lactação, a produção de leite começa a reduzir e ela entra no terço médio da gestação. E aqui na região serrana, normalmente o terço médio da gestação acontece no outono, que é uma época que a gente tem uma deficiência muito grande na pastagem, na quantidade e qualidade do pasto. E ela está gerando o feto. E já no terço final da gestação, incrementa muito a necessidade de ingestão, mas como o feto já ocupa grande espaço na cavidade dela, ela tem uma redução na capacidade de consumir os nutrientes. Então, nessa fase, eu preciso de um aporte energético para compensar essa menor capacidade de ingestão que ela tem. Então, em cada fase da produção dela, eu preciso ter uma estratégia nutricional para atender o que ela tem de necessidade para a produção de leite e geração do feto. O sistema rotacional dos piquetes garante pasto de qualidade e em quantidade ao rebanho. Isso conta muito para atender às necessidades nutricionais de cada vaca. Os nutrientes principais são as fibras, energia e proteína. E onde eu encontro esses nutrientes, né? A importância principal na alimentação das vacas são as pastagens. Então, não adianta nada eu investir em suplementação se eu não tiver uma base forrageira adequada para cada fase dos animais. Então, é muito importante o planejamento da propriedade para que eu tenha forragem disponível ao longo de todo o ano. E nós sabemos que a variação da composição nutricional da pastagem também altera grandemente de acordo com a estação que nós estamos no ano. Então, no inverno, nós utilizamos bastante aveia e azevém. As pastagens de aveia e azevém têm uma quantidade muito boa de proteína. Então, muitas vezes, os produtores se preocupam ainda com uma suplementação proteica em pastagens de inverno. Então, isso não é necessário. O uso de milho e farelo de soja tem grande impacto no custo da alimentação. A Epagre orienta para que a produção seja à base de pastagens e outros alimentos alternativos. Como alternativa ao uso de milho e farelo de soja, que encarecem, né, a alimentação animal, a gente pode usar os resíduos de agroindústrias. Porém, precisam de alguns cuidados na escolha do resíduo, como o teor de água. Se o alimento for muito úmido, ele exige alguma conservação na propriedade para que não tenha deterioração e provavelmente alguma ingestão de toxinas pelos animais. E resíduos como as palhas, restos de culturas, eles têm uma qualidade nutricional muito baixa. Então eu tenho que adequar também ao momento, né, animais que têm uma menor exigência nutricional para utilizar esses alimentos. O recado principal é que não existe uma formulação, uma regra básica que funcione para todos os produtores. Então eu preciso traçar minhas estratégias dentro da propriedade, sempre lembrando de adequar com a fase produtiva do animal, a qualidade da pastagem e tentando utilizar o suplemento como realmente um complemento dos nutrientes que faltam na alimentação do animal naquela fase produtiva. E agricultores do curso de Jovens Rurais do Planalto Serrano Catarinense realizaram neste mês uma viagem técnica para a 44ª Expo Inter, que aconteceu em Esteio, no Rio Grande do Sul.
considerada a maior feira de exposição de animais da América Latina. O intercâmbio técnico faz parte da programação da capacitação, produção e organização realizada pela EPAGRE em convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e teve como objetivo ampliar o conhecimento do grupo nas áreas de genética de animais, máquinas, implementos agrícolas, comércio e perspectivas futuras, agroindústrias e organização das cadeias produtivas. E veja a seguir os caminhos que a mandioca percorre do campo até a nossa mesa. Produtores de cebola do sul vêm enfrentando um surto de moscas na lavoura. E vamos falar de experiências do Brasil Rural e os atrativos do roteiro Caminhos do Campo aqui no Alto Vale. A gente volta já. Macaxeira, aipim ou mandioca. A diversidade não está só no nome, mas também na identidade cultural que ela carrega e, claro, na utilidade culinária. A mandioca representa o nosso povo, a nossa cultura. Conheça os caminhos que ela percorre do campo até a nossa mesa. Macaxeira, aipim, mandioca. São muitos nomes, muitos sotaques. É a regionalidade, a brasilidade. A mandioca é daqui, tem a nossa origem, tem suas raízes na nossa terra. É cultivada nas 5 regiões do Brasil e representa um pouco também desse povo que a gente faz parte. Força, resistência, coragem, resiliência. Para seguir firme, é preciso estar preparado, se manter atento e não desistir. Plantar é isso, cultivar, arar, preparar o solo, colher. É o ato de cuidar, é unir a força com a delicadeza. Com a mandioca podemos fazer farinha, polvilho doce e azedo, fécula ou goma, tucupi, maniva, sagu e muito mais. Alimento, energia, insumo. Para virar farinha, purê, caldo, acompanhamento ou prato principal. No café da manhã, no almoço, no jantar ou no lanche. Plural, multifacetada. Do norte ao sul do Brasil. Da terra à mesa. É a hora da alegria compartilhada, da comida de verdade. E o roteiro Caminhos do Campo garante passeios bem diferentes, como visitar uma plantação de pêssegos e até colmeias de abelhas sem ferrão. O Caminhos do Campo foi escolhido para integrar o Experiências do Brasil Rural, uma iniciativa do governo federal com o objetivo de fomentar o turismo no campo. Justamente o que busca fazer aqui no Alto Vale esse projeto que acabou selecionado. Projeto desenvolvido por mim aqui na assessoria de turismo da AMAV há aproximadamente 3 anos. Estamos trabalhando aí para desenvolver cada vez mais experiências únicas e memoráveis na agricultura familiar, no turismo no meio rural e nos pequenos municípios que compõem a região da AMAV. Esse roteiro aqui da nossa região, que é marcada por traços de imigração alemã e italiana, é um dos 8 contemplados no Projeto Nacional, uma parceria entre os Ministérios do Turismo, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Universidade Federal Fluminense. E com isso, o trabalho que já é de divulgação ganha ainda mais visibilidade. Quando criamos este projeto, lá nos nossos objetivos, tínhamos como principal meta sermos reconhecidos a nível nacional, ou seja, também a nível estadual, como um destino que criasse experiências únicas e memoráveis aos turistas. Criada em 2018, a rota envolve 28 propriedades rurais, sendo 8 de agricultura familiar. E elas garantem experiências únicas aos visitantes. Hoje possuímos algumas propriedades que trabalham com o mel
que conseguem mostrar aquela experiência de como é arquitetada toda uma colmeia de abelhas, sem ferrão, claro. Também é possível você visualizar uma marcenaria e uma atafona que é movida à roda d'água, como era lá antigamente nos nossos antepassados. É possível você visitar uma propriedade que tem o colhe-pague de uvas, que trabalha vinhos, sucos e que hoje é liderada por jovens rurais que escolheram ficar na agricultura e mostrar para o turista o amor que tem no meio rural. Outra opção, por exemplo, é a de percorrer os belos campos de pêssego em Petrolândia, passeando de trator, inclusive durante a florada. Também dá para ter experiências com animais, como as ovelhas. E a modalidade colha e pague se repete em várias propriedades com outras frutas, além das uvas, em vários locais envolvidos pelo projeto. Atualmente, estamos com 5 municípios sendo capacitados dentro da chamada pública. Dentro deles, Presidente Getúlio, Ibirama, Petrolândia, Chapadão do Lajeado e Vitor Meireles. Dentro desses pequenos municípios aqui do estado, temos experiências maravilhosas de turismo rural. As qualificações do Experiências do Brasil Rural já provocam a oferta de novos produtos no roteiro. Desde 31 de julho, as atividades de visitação foram retomadas por aqui. Até o momento foram 18 roteiros comercializados por agências e os feedbacks recebidos são maravilhosos, porque temos novas experiências a ser ofertadas, novos arranjos que foram criados na propriedade para encantar ainda mais o turista, para trazer aquelas memórias de infância, para trazer o contato ainda mais direto ao meio rural. Chegou a hora de saber agora o que indica a previsão do tempo para os próximos dias. Depois de uma semana com instabilidades no estado, o período que vai da tarde do dia 21 até a manhã do dia 24, englobando o início oficial da primavera no dia 22, temos por aqui áreas de baixa pressão atuando. E a passagem de uma frente fria no dia 30 vai trazer de volta essa condição de chuva a qualquer momento, inclusive com possibilidade de temporais isolados. Só no período ali no meio, de 25 a 29 desse mês, é que o sol deve aparecer mais e na maior parte de Santa Catarina. A temperatura nos próximos 10 dias deve se manter amena, sem extremos nem de calor e nem de frio. E produtores de cebola do Vale Sul vêm enfrentando um surto de moscas na lavoura. Assim, bem de perto, dá para ter uma noção do estrago que esses insetos causam. A mosca da raiz, também conhecida como délia, é uma praga recorrente, com casos registrados no estado há 40 anos. Mas esse ano, especialistas da EPAGRE vêm identificando surtos desde o início da safra, nas produções de alho, batata, no caso do Paraná, e cebola. É uma praga comum nas lavouras de cebola, só que esse ano ela atacou com muito mais intensidade. Talvez agravada aí pelas questões climáticas, nós tivemos mais um ano bastante seco, né, com temperaturas bastante amenas, né, em algumas épocas do ano aí, e isso acabou fazendo com que a mosca talvez ela se proliferasse com mais intensidade. A gente observou esse surto tanto na região da Serra, como Urubici, Bom Retiro, os municípios de Urubici, Bom Retiro, como na região da Grande Florianópolis, o município de Angelina, no Alto Vale de Itajaí, eu diria quase todos os municípios aqui, a gente pôde observar, e no Planalto Central Catarinense, ali na região de Curitibanos e Lebon Regis. Esse vídeo registrado aqui na região mostra as moscas durante a noite. Esses insetos acabam colocando ovos no meio da produção e, quando eclodem, as larvas consomem e causam danos na lavoura. E ela começa a se alimentar das raízes da planta. Então, aí começam os seus danos, né? Conforme a larva vai crescendo, ela consegue se alimentar de tecidos mais duros da planta, né? De estruturas vegetais mais tenras, vamos dizer assim. Até ela causa a perfuração de uma região da planta chamada disco, né? Em que ali é o caule verdadeiro da cebola,
que o agricultor conhece como o final da canela, onde a planta ele emite as raízes. Então ela bloqueia aquela região, ou seja, ela faz uma perfuração vertical e começa a se alimentar no interior da planta. Como não há um método de controle eficiente contra a praga, é preciso manter um controle cultural, seguindo algumas indicações. Não existe produto químico registrado para se trabalhar no manejo dessa praga. Então, basicamente, o manejo da praga ele é cultural. A gente tem que tentar evitar fazer o plantio em áreas sem a presença de matéria orgânica em decomposição, como o resquício das mudas, né? Principalmente a área de canteiro. Aqui a gente tem uma área de canteiro, a gente acabou fazendo o plantio nessa área de canteiro e, infelizmente, a gente já estava ciente que poderia acontecer devido à intensidade da praga esse ano, né? Mas a gente adotou todos os protocolos, aí a gente tentou manter a lavoura irrigada, fez o tratamento aí com até inseticidas biológicos também. Outra dica é diminuir o tempo de transplantio das mudas, momento de grande estresse para a planta, em que ela fica mais suscetível à praga. Quando o agricultor realizar o transplantio, logo após, de preferência, ele deve realizar irrigações. Para quê? Para você diminuir o tempo de pegamento da muda. Porque essa praga, ela ocorre de uma maneira geral até a planta emitir a quarta, quinta folha verdadeira. Evitar utilizar adubos orgânicos que estejam mal decompostos. Ou seja, né, a adubação orgânica, quando você pega um esterco de ave, um esterco de curral, que aquele material esteja bem decomposto, né? Até o final da safra, a proliferação da mosca da raiz deve representar perdas significativas na produtividade da cebola. Elas não vão produzir. A muda que foi afetada pela larva, ela ficou inviabilizada. Então, muito provavelmente a gente vai ter quebra de produção. O ataque foi bastante severo. Em algumas áreas a gente teve que fazer replante aí em praticamente toda a área, passar replantando mudas, em alguns lugares até 2 ou 3 vezes. E isso acabou aumentando também o custo, né? E o tempo, aumentando o tempo do transplantio da cebola. E a seguir, na semana que se comemora o Dia Nacional da Cachaça, a nossa equipe foi até o bairro Bela Aliança para conhecer a produção da Dona Odete. Não sai daí que a gente volta já. E devido à sua importância cultural e histórica que se mistura com o desenvolvimento do país, o destilado ganhou uma data comemorativa só dele, o Dia Nacional da Cachaça, celebrado todo 13 de setembro. E nós fomos até o bairro Bela Aliança para conhecer a produção da Dona Odete. Olha só. Deste sítio, que fica na Bela Aliança, saem cachaças de vários sabores. A Dona Odete é a responsável pela produção artesanal. Com a mistura de frutas e ervas, ela chega ao produto final, que leva o nome do bairro e é conhecido aqui na região há 20 anos. Eu faço de todo tipo de fruta e faço o bonicã, que é feito com ervas, faço o bitter, que é feito com ervas também. As coisas mudaram por aqui há 3 anos, depois que o marido da Dona Odete, o seu Lauro, faleceu. É que a família mantinha aqui um alambique para a fabricação da cachaça. Um trabalho bem artesanal, bem rústico, que era comandado por ele. Com a partida do marido, esse serviço acabou ficando muito pesado para a Dona Odete fazer sozinha. Então ela alterou, mudou um pouco a forma de trabalho para continuar produzindo a cachaça. Hoje eu compro a cachaça e transformo. Então eu pego a cachaça branca, que é a cachaça normal, que sai do alambique, que é feita de guarapa, artesanal. Daí eu pego a cachaça envelhecida no barril de carvalho, é de boa qualidade. Faço o curtimento nas frutas, depois de 15 dias é coada, é misturada uma calda e é embalada, vendo no pórtico, vendo no mercado público e aqui em casa também. De todas essas cachaças, esses tipos, né, que a senhora produz, tem aquela que o pessoal pede mais, que é mais procurada? Tangerina. A tangerina, o bonicã de ervas também, eles gostam bastante. Jabuticaba, a uva também tem boa aceitação, que já é do nosso pomar, que é orgânica, não tem veneno nenhum.
A cachaça que ela compra para fazer as misturas vem de Apiúna. Esse senhor fez o curso no mesmo lugar que meu marido e é de muito boa qualidade, boa aceitação. Tudo que a gente faz é com curso de EPAGRE e de Senar. Então a gente sabe o que está fazendo. Além de incrementar a renda, a dona Odete mantém o ofício que dividiu com o marido por muitos anos e que gosta de fazer. Gosto, sempre gostei. E faço as misturas, o povo gosta, isso faz bem pra gente. Ocupa o tempo, tem que ter cabeça ocupada, porque com a falta dele a gente era muito parceiro, muito. Então eu tive que me ocupar bastante. Enquanto eu conseguir, eu vou fazendo. O programa Agricultura Alto Vale termina aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis na nossa página no Facebook. Vai lá, curta, compartilhe e também comente. Não se esqueça, também tem o nosso canal no YouTube. Aproveita para se inscrever e acionar o sininho. A gente volta na próxima semana. Um grande abraço para você e cuide-se bem. Você assistiu Agricultura Alto Vale. Patrocínio: Motobombas flutuantes. Tecnologia em captação e transporte de água.